Hoje vamos conversar com o verdadeiro guerreiro, Eduardo Canuto, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Movimento Podcast. Hoje nós teremos a honra de conhecer você em todas as áreas, não só no esporte, mas como ser humano. Seja bem-vindo, Ricardo. Eduardo, seja bem-vindo ao podcast. Nessa entrevista aqui, né, nesse bate-papo, o interessante é que você se sinta à vontade para ser aquela pessoa que você sempre demonstra ser. E as perguntas estão bem colocadas, é uma satisfação tê-lo aqui. Viu? Bom, primeiro eu queria muito agradecer a Alessandro, Ricardo, a vocês do Movimento. Eu achei extremamente sugestivo o nome, porque o Movimento, de fato, ele generaliza toda e qualquer atuação que a pessoa, cidadã, qualquer uma pessoa tenha, da atividade esportiva, da atividade mental, da atividade, enfim, da relação social, da relação com a família, com a relação com os amigos. E para mim é um prazer, é uma honra, já no primeiro, na estreia do Movimento, a gente ter sido escolhido. Fico muito feliz, honrado. Farei de tudo, evidentemente, para tirar de mim tudo aquilo que eu acho que o programa conceitua. Eu estou muito alegre, muito feliz. E dizer que estou sempre à disposição. E vocês aí fiquem muito à vontade para perguntar qualquer coisa. Antes de tudo, eu quero dar uma pequena lembrancinha do nosso programa muito aí. Muito obrigado. Posso abrir já? Pode sim. À vontade. Fique à vontade. Obrigado. É uma coisa para que quando você tiver, no momento, vai se lembrar da gente. Dessa conversa. Eu já lhe retribuo. Uma massa, velho. Muito massa, muito obrigado. Aí, ó, Movimento. Então, deixa eu aproveitar para você, Ricardo, eu lhe confesso que não sabia que seria entrevistado por duas pessoas. O Esporte Campeão é um programa que apoia, desenvolve e divulga o esporte amador em todo o estado. E a gente, anualmente, faz comemoração, sempre de forma esportiva, das nossas atuações. Então, a gente já fez vários eventos, a gente já fez os destaques anuais das pessoas que se destacam no esporte, quer seja na gestão, quer seja como técnico, como atleta. E esse a gente decidiu fazer de forma mais coletiva, mais abrangente, que foi a corrida há 20 anos. E aí a gente trouxe aqui um kit da corrida, isso, Alessandro, a gente trouxe aqui um kit da corrida, simbolizando essa parceria aí com o Movimento e o Esporte Campeão, viu? Muito bom, obrigado. Muito bom. O importante... Fico devendo uma camisa, viu, Ricardo? Não, mas estamos... Não, mas estamos juntos. Sempre... Mas a gente vai providenciar. Não vai ser a primeira, não vai ser a última, né? Só a primeira. Será um prazer. Top demais. Realmente. Mas dá para nós dois aqui, pô. Vamos fazer. Dividido, né? Dividido no meio aqui. Dá para nós dois aqui. Não tem problema. Vamos lá. E aí, meu campeão? Tá preparado? Sim, claro. Para abrir o coração? Sempre. Então vamos lá, né? Sempre. Apesar de ser grande, mas o coração deve ser mole. Com certeza. Eduardo, em determinados casos. Verdade. Naquilo que envolve família, Deus, eu sou muito emotivo. Naquilo que me traz resignação, eu sou bem objetivo em relação a isso. A luta prova isso, muito claramente. Minha esposa é casada há 41 anos comigo. Quando eu subia no Miguel, dizia, esse cara não é o meu marido. Então, desconhecia, né? Com certeza. Porque cada... 24 horas antes ela já sabia que eu não era o marido dela. Caraca. Era muito diferente. É porque você, na verdade, tem que estar concentrado, né? Então você tem que estar bloqueado a parte motivacional, assim, não digo nem motivacional, a parte familiar, né? Porque senão você... No dia da pesagem, até o dia da luta, depois da pesagem, correr para casa, eu ficava recluso no meu quarto. 24 horas, até a hora do evento. Caraca. Tem que ser objetivo, né? Não tem que tinha ter essa como. objetividade. A gente já até tratou desse assunto muito rapidamente. Eu acho que chega um nível, né, quando você chega a um nível internacional, conquistas internacionais, viajar para outros países, o nível técnico é muito igual. Muito igual. O que prevalece é a persistência, a determinação, o preparo físico, a sua convivência com a religião, né? Com o apoio à família. Isso sempre foi muito forte para mim. Vamos lá, nossa primeira pergunta, né? Eduardo, você iniciou como professor, correto? Na luta? Não. Não, né? Não. Como foi que você iniciou antes de entrar, realmente virar o lutador? Na verdade, eu comecei como criança, com 7 anos de idade. Na verdade, com 6 anos de idade, fazendo judô.
Judô. Até os 13 anos, quando fatalmente eu perdi meu pai. Enfim, eu sempre me emociono nessas horas. Sim. E naquele momento, o cara com 13 anos de idade. Minha mãe com 52, 9 irmãos. Mais velho, Márcio Canuto, acho que tinha 26, 27 anos. Mais nova, Betânia. Você imagina uma mulher de 52 anos ter que administrar 9 filhos, né? É. E para mim, com 13, a perda do meu pai foi, para mim, um momento assim de não acreditar que Deus existia. Não era justo. Eu, com 13 anos, perdi meu pai. Então, me comportei mal um ano e meio. Saí de escola, fui convidado a sair. Sair como? Perdão, assim. Comportamento escolar. Você era muito agressivo? Ficou agressivo não, né? Não é que eu fiquei agressivo. Eu me lembro muito claramente uma vez que uma professora me questionou, eu talvez brincando na sala de aula, ela perguntou assim, seu pai não existe não, você não tem pai não. Pela minha... Aí eu na hora fiquei louco, cara. Disse um bocado de coisa que eu não deveria dizer. O diretor, inclusive, na época era muito amigo da minha mãe e não me expulsou, mas me mudou de escola, né? Sim. E aí foi quando eu fui retomando isso, né? Quando eu fui para as Forças Armadas, com 18 anos. E aí as Forças Armadas exigiam da gente um preparo físico, um trabalho. Disciplina, E né? eu me destacava, e era que disciplina eram 2 fatores extremamente importantes. Não que a minha família não tenha me dado essa condição. 9 dos 9 irmãos, 5 eram mais velhos do que eu. 6 eram mais velhos do que eu. E assim, a gente teve os irmãos muito próximos, a família nossa é uma das características nossas, Alessandro e Ricardo, é aquela família muito próxima, muito unida. Naturalmente cresce, discordam, divergem, mas no conceito geral é uma família muito unida. E a gente teve esse apoio. Mas as Forças Armadas me traduziram e dizer, peraí, eu estou na rua, não tenho pai e irmão nenhum aqui, e a condição das patentes militares, né, a hierarquia, a disciplina, isso me fez ver. E aí eu me destacava, que eu era do pelotão de metralhadora, mas era PE, era um grupamento que chamava Companhia de Apoio, que dava apoio a todos os treinamentos, todos, especificamente todos, desde a infantaria, desde do pelotão de operações especiais. E eu me destacava muito pela minha base nas artes marciais. Entendi. Foi assim que eu saí. Eu e Sandra, até nós nos casamos. Eu já fiz a graduação de preta, peguei um histórico ainda do Kung Fu Ferro-Pai, e depois o Kyoshin, Carlos Alfredo Costa, que é o nosso grande mestre nessa atividade de artes marciais, que eu tinha uma grande referência para mim na minha vida. Somos irmãos de Chicotinho. Pronto. Então, eu sou muito feliz nisso. E aí fui graduado faixa preta em kickbox, né, em São Paulo, e aí comecei a minha carreira no amador, no profissional, conquistei 10, na época foram 15 lutas no amador e 24 no profissional. E a gente conquistou duas derrotas, eu tive 2 derrotas das amadoras e 8 vitórias, 13 vitórias, e das 24, 2 derrotas e 22 vitórias. Então, assim, um cartel importante que na condição de amador me deu de entrar no ranking nacional, e a gente foi conquistando o título Nordeste, brasileiro, sul-americano, intercontinental, e em 97 a gente conquistou o título do mundo, fazendo ainda 8 defesas delas. Então, assim, a base disso tudo sempre foi a família, o judô, naturalmente, né? As Forças Armadas despertou esse sentimento de lutador, de guerreiro, como você falou. Sim. Mas isso não atrapalhou que eu tivesse uma atividade civil como empresário, um casamento, 5 filhos. Hoje eu tenho 5 filhos, hoje eu tenho 8 netos. E tudo que eu sou, literalmente tudo que eu sou, eu devo às artes marciais. Aproveitando esse gancho que você falou aí do Campeonato Mundial que você conquistou, qual foi a parte mais difícil nessa preparação para você chegar a esse ponto? Porque quem acha que todo mundo chega, faz um treinamento normal, mas assim, qual foi a parte mais difícil que você sentiu nessa preparação? A condição técnica. Maceió, a gente sempre foi, eu digo que toda Alagoana ele é campeão, porque você já enfrenta as diversidades, né? Isso. Você tem pouco apoio do poder público, você tem pouco apoio da iniciativa privada. Batalha começa cedo, né? Você já começa cedo. Então já é uma grande vitória você ter isso. Eu não posso falar disso porque eu sempre tive uma condição financeira razoável.
E depois passei até apoio na época da VASP, da Unimed, da própria Texas Corporation, que era até Chaco Combustíveis. Sim. Quando a gente conquistou o título brasileiro amador, isso deu um impulso muito forte na minha carreira, né? Sim, sim. Então, assim, o mais difícil foi que nós conseguimos, tecnicamente, ganhar o título brasileiro geral. Marcelo Alagoas ficou em terceiro lugar e nós conquistamos 2 títulos brasileiros, inclusive o meu. E a gente, tecnicamente, começou a avançar muito, graças a Paulo Mendes, que é um alagoano, que ninguém, assim, um professor de educação física brilhante. É um cara que foi campeão da Forja São Paulo, em Brasília. Anselmo Silva, que é um técnico que você não dá. O Anselmo é uma pessoa muito, muito humilde, uma pessoa que veio de uma formação muito humilde, mas passou a ter formação superior, professor de educação física respeitadíssimo, um excelente boxeador, não enveredou para o profissional, porque era a grande, como é que eu diria, o grande perfil dele era como professor, e a gente trouxe da Bahia, do Rio Grande do Norte, essas experiências do boxe, que são muito fortes, muito fortes. E Alagoas começou a crescer muito nessa geração 80 a 90. E nós começamos a conquistar títulos nacionais. Inclusive, a gente já tinha a base dos chutes, né? Porque o kickboxing, ele é, na verdade, uma expressão americana de uma modalidade muito forte hoje, do chute e do soco. E o soco não é aquele soco do karatê que você dobra, é o boxe, na essência, né? O boxe inglês. E a gente, Alagoas, teve a oportunidade de ficar entre os 5 melhores lutadores na geral. Nós chegamos a ficar em terceiro lugar geral em Brasília, como equipe, já com os nossos alunos. Então a gente passou a ter, o grande mérito nosso foi esse aprendizado, e o mais importante, a gente conseguiu traduzir para vários alunos nossos, que terminaram se destacando. A gente tem um cara que é professor de Kyokushin hoje, também foi da base que eu tinha, era muito mais forte no Kung Fu Ferro Pai, que é o Roberto Amena. Ele tem 9 lutas profissionais, 9 vitórias e 9 nocautes. Nossa. Mas a vida lhe exigiu novos trabalhos, né? Talvez não conseguisse sobreviver da luta. Ele hoje é professor e dá aula, mas ele teve que enfrentar aí atividades outras para poder sobreviver. Então, a grande maioria disso, né? Tem que fazer essa dobradinha, né? Não tem, hoje é muito pouco. Eu vou traduzir uma coisa aqui muito, muito rápida. A gente, de uma certa forma, eu não diria manipular, talvez seja pejorativo, mas o que chegava de informações, não agora que essas redes sociais conseguiu despertar os olhos da grande maioria das pessoas, mas a gente não diria manipulado, mas a gente era direcionado por organização de televisão, né? Em especial, enfim. O Canal Combate só apresentava o UFC, o MMA. O UFC não é entre os 3 melhores eventos do mundo, mas nós só tínhamos aqui o MMA. O kickboxing era muito, muito mais forte na Europa. Muito mais forte. A gente vê hoje eventos de kickboxing. Pois é. Quando a UFC já não ficou mais com a Combate, a gente percebeu que agora estão traduzindo e mostrando. Então, o kickboxing era muito forte naquela época. Nós tínhamos, assim, verdadeiros Pelés. Ernest Rust, Denis Alexion. O Brasil chegou a ter os 3 campeões mundiais. Super cruzador, peso pesado e super pesado. Sérgio Batarelli, Expedito Pantera Negra e eu. Como estratégia de confederação, como estratégia nacional. Uma política de trabalho do kickboxing brasileiro. Sim. Pela UACO com o Paulo Zorello e pela ISKA, que é a FIFA do kickboxing. No mundo, com o Sérgio Batarelli. Então, passamos a ter, inclusive, em 2 versões diferentes. Entendi. A UACO com o Zorello e a ISKA com o Sérgio Batarelli. Então, assim, o Brasil, ele protagonizou. Nós, em 90, fomos conhecidos como a capital mundial do kickboxing. Nós tivemos 6 eventos ao vivo para o mundo todo na década de 90. Top. 6 eventos. E é engraçado que eu dei uma olhadinha assim, pesquisando quem são os grandes nomes, né? O Ernesto Rust. E outros mais, Tive e você não treinar consegue com ele. ver assim, você começa a ver os brasileiros, né? Interessante. Então, mas a gente tem muitos bons lutadores lá. Nós falamos que ali passou a ser uma política de
De governo, não de Estado não era. Não era. De governo. Era de confederações, de instituições, né? Sim. Augusto Alvarenga, as artes marciais. Então a gente começou a pegar, nós pegamos uma boa geração de orientais no Brasil. Você passava na Praça da Liberdade, você só via academia de artes marciais. Hoje você vê homem grande com 110 quilos, forte pra caramba, com chupeta, outros andando como cachorro. Tem uma manifestação aí que eu não conheço essa, sou meio grande pra isso. Mas hoje tem uma geração de homens aí que você passar na Praça da Liberdade, você vai ver um bocado de homem grande, forte, de verdade. Tá muito diferente. Com chupeta na boca, ou imitando o cachorro e latindo, e o outro puxando de corretinho. Ô, Eduardo. Como é que a geração de homem hoje Eduardo, mudou muito? O cinema influenciou também, tipo, o Sylvester Stallone, aquele que você via aqueles filmes do Rock Balboa mesmo, aquela ali. Cara, porque assim, quando a gente tem o cinema São Luís aqui, né? A gente tem a parte Van Damme, a gente fica, poxa, vamos pular, sair tudo doido. E você? Então, a gente já era atleta naquela época. O que foi muito importante para a gente e muito importante para a nova geração era exatamente a idolatria às artes marciais. Eram as artes marciais começando a ganhar protagonismo no mundo como modalidade esportiva. Top. Não é? A gente tinha... nós temos brilhantes lutadores de judô aqui. Os dois maiores nomes de judô são, Carlos, indiscutivelmente, o professor Cabral e o José Moura. E o Moura. São os dois grandes, cara. O Suzuki, que veio antes deles dois. Assisti a luta dele aqui. Era, mas então, Oscar Bicho, mas como era aquela luta? Gente, lembre-se que naquela luta não tinha redes sociais, não tinha apoio, tinha patrocínio. Quem montava o ringue era o próprio lutador, às vezes os filhos. Quem vendia o ingresso eram as mães. Os caras subiam no capô do carro para fazer divulgação da luta. Eu me lembro. E mesmo puxavam espada. Não que esses caras não são bons pra cá. Bom pra caramba. Eduardo, eu me lembro. Brilhantes lutadores. Sim. Eu tenho uma experiência, desculpa, Alessandro, porque eu tenho medo de falar uma coisa e cometer uma injustiça com alguém. Sim. Há 8, 10 anos atrás, um grande atleta se destacou e foi treinar com o Cabral. E lhe confesso, eu reservo o nome, que talvez as pessoas não entendam as críticas. Exatamente. Sim. E o professor Cabral, hoje com mais de 70 anos de idade, e na época 64, 65 anos, foi dar aula e o cara sentiu meio assim. O Cabral pagou o cara com 65 anos, o cara com 26. Os ensinamentos, Cabral estudou na Kodokan, talvez seja o único de Alagoas que tenha treinado no grande centro, núcleo do Japão. Nós temos brilhantes lutadores, o que a gente às vezes não tem é oportunidade. Verdade. Sim. É oportunidade. Né? Outros não conseguem se destacar, mas é o cara que tem que acordar cedo, tem que fazer o pão, tem que limpar, lavar carro, entendeu? Então, assim, o esporte campeão surgiu aí, quando a gente percebeu que nós tínhamos um volume de atividade. Você vê que o esporte campeão não fala de futebol, É verdade. só fala de esporte amador. Nós já pegamos pessoas, eu digo isso e espero que os lacradores entendam com muita propriedade, que é importante você falar de forma mais profunda. Sim. Nós pegamos um negro homossexual, vulnerável socialmente, morando em muito pobre, e virou um grande bailarino. Foi para a Itália. Mas nós descobrimos essa criança, nós apresentamos essa criança, esse jovem para a sociedade. Sim. E ele se destacou nisso. É um papel importante, né? Para você ver a importância do você divulgar, do você apoiar. Exatamente. E você desenvolver atividades esportivas. Então, a Alagoas vive um bom momento. O que eu acho que ainda é muito pouco são os incentivos e os apoios do governo. E eu faço parte do governo, eu fui secretário de governo, eu me coloco no meio dessa culpa, mas sempre há uma resistência muito grande que a gente tem na sustentação de Estado. 3 pilares são fundamentais para eles: educação, saúde e segurança. Isso. E sempre o menor recurso é o do esporte. Exatamente. E eu provo a você que o esporte é importantíssimo na segurança, porque uma criança que estuda de manhã, de tarde, à noite, ele não faz malandragem. Exatamente. Na saúde, com certeza, com a prática do desporto, ele tem muito mais condições. Exatamente. Vai encher UPA, né? Não é? Não vai encher a UPA. E a educação, até pelo trabalho cognitivo, pela disciplina, pela Exatamente. forma, você começa a se doutrinar, então você não tem como ter um melhor desempenho. E o esporte continua sendo, porque por mais que você consiga protagonizar uma atuação política,
dentro de estado, mas você encontra a resistência dos outros segmentos, como cultura, como uma série de coisas que de fato são prioridades. Só que eu chamo a atenção sempre. Saúde, segurança e educação é de fato o tripé. Mas tem uma modalidade, um segmento que apoia as três. E esse é o esporte. Eles ainda hoje não conseguiram chegar. Concordo demais. Eduardo, nós temos aqui um quadro que a gente criou, que é a Caixa Preta, tá? A Caixa Preta, a gente sabe caixa preta do avião, né? Então a Caixa Preta... Que não é a preta, é laranja. É laranja, né? Como o povo diz. Aí o que acontece? A Caixa Preta tem 3 perguntas aqui, tá? A primeira dela, você vai pegar algo engraçado que aconteceu na sua vida, se você puxar ela, algo que foi negativo para a sua vida, e se você puxar, ambos pode escolher. Então você pode ter as opções. Mas se tirar aquela engraçada, tem que ser engraçada. Ok. E se for para que você escolher, você pode escolher ou a engraçada ou a negativa. Ok. A caixa tá com você. Tá. Ainda vou dar assim, como é que eu diria? Aleatório. Aleatório. Vamos lá. Você escolhe. Olha que... Que bom. Você escolhe. Eu falo das duas, se você quiser. Se tiver uma que tem as duas também. Não, tem não. Você escolhe. Uma muito engraçada é que quando meu pai faleceu, que não tem nada de engraçado, mas quando meu pai faleceu, nós nos mudamos. Eu fui morar na Ponta Verde. Eu acho que eu tinha 15, meu pai morreu com 13 anos, eu tinha 13. Acho que foi 15 anos. Nós fomos morar na Ponta Verde. Aí encontrei um grupo de gente boa que estudava no Marista também com a gente. E aí era um desejo nosso, era nós surfarmos. Sim. Aí já tinha o Peula, já tinha o Mosquito, já tinha o Soltero. Então esses caras com bons nomes e eu me filtrando nessa galera. E eu não tinha uma prancha, tá? E comprei uma Gladys, que era a mais fuleira que existia. Era como você ter hoje um skate Torlai, que a roda era preta, lembra? Sim. Hoje os skates são fantásticos, só falta ter motor, né? E as pranchas, então, hoje o cara vai competir, o cara leva 6, 8, 9 pranchas. Ele adequa a prancha à onda, à velocidade, ao tamanho e tal. E nós não tínhamos, nós só temos uma brasileira fininha, tal de Gladys, pesada que só aguda. Um amigo meu me prestou, Tibério. Meus amigos foram nadar, foram surfar no Rainha do Mar, que hoje chama de Posto 7. Ali chamava Mata Garrote, na minha época. E Rainha do Mar, porque tinha um baixo meretríssimo, era um bar, mas que era uma área de atividade aí desse pessoal, enfim, dessa turma mais velha na área sexual. Era Baixo Meretriz, chamava. Mas, na verdade, era um restaurante. E aí nós fomos surfar muito cedo. 4, 5 horas da manhã, 5h30. Tinha um amigo meu chamado Peula, que estava na caravana descansando com preguiça, e nós entramos na prancha. Eu peguei uma prancha caríssima, importada, Missari. E aí o que acontece, eu lhe confesso que eu nem sei se a Missari é importada, mas era muito cara, e eu acho que era do Paraná, se não for importada. O Tibério vai ouvir essa história, eu vou passar o podcast, ele vai confirmar. Cara, juro por Deus. Hoje é tudo muito comum. Nós estávamos 3 caras surfando, e eu meio que de costa assim, né, esperando e tal. Aí eu vi a caravana começou a dar corte de luz. E eu sem entender nada. Aí eu li, fazendo assim, meu irmão, quando eu olhei do lado, um bicho desse tamanho, foi assim. Cara, eu não entendia nada. Desesperado, eu comecei a nadar. Aí uma onda veio, me pegou e me dando caldo e quebrou a prancha do Tibério mesmo. E sabe o que peixe era? Que hoje é, como é que eu diria, estimação de todos, o peixe-boi. Foi a primeira aparição do peixe-boi no Rainha do Mar. Ai, que legal. Agora, o susto pra mim na época, meu irmão, eu pensei que ia morrer, eu pensava que era um tubarão, agora qualquer coisa. Mas Sim. E levei caixote, e o problema de tudo foi depois ter que pagar a prancha do Tibério. Essa pra mim talvez seja desses momentos que eu me lembro mais engraçado. Mas lá no projeto Peixe Boi você não registrou que você foi o cara... Nunca não. Talvez seja a primeira, segunda vez que eu tô falando isso. Porque eu me lembro mais dos personagens e do prejuízo do que do próprio Peixe Boi. Porque depois entrou, né? Isso tem mais de 40 anos. Eduardo, meu querido, olha só, a gente tem visto aí recentemente o Popó, o Marcelino, Sim. fazendo as suas lutas, exibição, depois que se aposentou, né? Eu faço uma pergunta. Eu sei que se Popó chegasse
pra desafiar você, ou você desafiar, você toparia? Porque a gente sabe que é controlado aquilo ali, né? Ou realmente acontece a porra. Eu vi recentemente você Eu vou lhe bater. passar isso, E aí, toparia? Na verdade, vamos fazer por 3 passagens. Certo. Primeiro, essa primeira luta de pessoas acima de 50 anos começou em Alagoas. Quando eu parei de lutar, no dia 8 de abril de 2000, um empresário de Alagoas chamado Mário Lobo criou o Coliseu Extreme Fighter. Lembra? Lembro do Coliseu. Coliseu. Coliseu 1, Coliseu 2, Coliseu 3. O Coliseu 3, eu já estava há 3 anos parado nessa época. O Coliseu 3, ele ganhou um prêmio nacional em 2011, chamado Oswaldo Paquetá. Quando ele foi chamado para receber o prêmio no Rio, Anderson Silva, Vanderlei, esses caras do Paraná da Chute Boxe, Carlão Barreto, esses caras fizeram preliminar nossa. Quando viram um alagoano sendo chamado para receber o prêmio, aí todos disseram, bicho, Alagoas ganhou, cadê o Canuto? Aí o Márcio, bicho, tá lá em Marcel Gordo, que só não sei o quê. Aí os caras, pô, velho, o Canuto parou de lutar e nunca se despediu. Mário Lobo tava calado, ficou, recebeu o prêmio. Quando chegou, aí envolve uma história muito bonita da minha família e tal, enfim. O Mário veio me fazer a proposta para fazer uma luta de despedida, depois de 12 anos. Nossa. Isso. Eu parei em 2000, a luta foi em 2000. Eu acompanhei a sua preparação. Pronto, perdi 35 quilos. Fui de 132 para 97. Aceito, mas aí o aceito é que foi bem interessante, porque eu pensei primeiro que era fuleiragem dele, pensei que era piada, tirando uma onda. Aí ele disse, não, pô. Eu disse, bicho, tu é doido, com 49 anos, porque eu fiz 50, fiquei 11 meses, ele mandou ir para os Estados Unidos quando eu quisesse treinar. Aí eu disse, bicho, isso é fuleiragem sua, não sei que não justifica, por 49 anos, com esse peso, lutar comigo de 26, 27. Aí ele disse, não, Canuto, não é 26, 27 não. O cara tem 44 anos, eu estava com 42, mentira sua. Ele puxou a gaveta e mostrou um contrato que ele tinha feito por R$6.000 na época com o Paulo da Anunciação Pinho. O Paulo Pinho, nós dois fomos hospitalizados numa mesma luta. Ele foi buscar o cara aceitou, só que o cara tinha 4 anos parado de lutar, estava com 44, ele parou também em 2000, ele parou em 2008, 2010, sei, 2008. Ele só tinha 4 anos parado de lutar, porque ele tinha 40, mas ele continuou como coordenador da Chute Boxe na Bahia. Ou seja, ele vivia isso. Sim. Eu passei 11 anos afastado, sem fazer nada. E aí isso teve um envolvimento. Eu ia fazer uma luta na França, terminou a luta não dando certo, meu irmão veio-se embora para Maceió, aí veio meu sobrinho com 9 anos, viveu esse momento, começou a treinar, queria lutar, e meu irmão não deixava, terminou sendo a minha despedida e a estreia do meu sobrinho, do Bruno Canuto. Aliás, brilhante lutador. Mas a pergunta é, ele chamasse você ia na porrada? Nesse momento, eu acho que não, porque quando você fica acima dos 50, acima dos 60, há uma diferença natural, sim, né, sim, biológica, né, de formação e tal. O que aconteceu, vamos lá, não é com o Popó, qualquer outra pessoa acima de 60, se quiser, a gente pode fazer 3 bons rounds. Outra, não é verdade que tem essa história de brincadeira, não, viu? Não tem, não. Eles pegaram, isso começou aqui em Alagoas, mas não tinha essa característica de influência. Eles começaram a pegar pessoas com boa visibilidade, com boas redes sociais, os caras fortes de cultura, mas que nunca lutaram boxe, ou outra coisa, eles começaram a fazer isso como um festival. Tanto é que é Fight Music Show. Sim. É um festival de lutas e de música. E envolve os influencers para isso, dar público, dar visibilidade, sim, e vender aí como vende, o que é normal, o que é perfeito, a visão deles. Mas eles, quando lutam ali 3 rounds mesmo, ali é pra... porrada mesmo. Com boa técnica, eu sei muita técnica. No nosso nível, eu não tenho como lutar com 52, 53, sim, e eu com 63. É impossível. É, mas acima de 60, qualquer um calendário tá... acima de 60, pode o calendário chamar, tá aberto. Meu querido. Para 3 rounds, eu topo. Tá ótimo. Meu querido. Isso é bom saber, né? Meu querido, nós estamos agora vamos entrar agora no De Volta ao Tempo. Esse De Volta ao Tempo é algo que você vai falar para a sua criança. O Eduardo, quando tinha por volta de 7, 10, 12 anos, algo que realmente você poderia falar para ele naquele momento. Você está saindo do futuro, indo lá para falar com ele. Se tivesse essa oportunidade, o que é que você
falaria para o Eduardo? Eita, gota serena, agora fui lascando. Cara, eu fui uma criança muito feliz, pô, assim. Meus irmãos, Pezão, Betânia, que eram os mais novos. Meus irmãos mais velhos, você tem ideia, hoje nós somos 9 irmãos. 60 anos é o mais novo. Ou seja, nós somos uma família, eu diria, dominó. Quando começa a cair um, mas aí tá caindo todos. Perdi o irmão Magal, o pai do Bruno. Cara, o que eu diria assim para o Eduardo, eu acho que ele fez as escolhas certas. Eu pediria desculpa à professora, eu pedi desculpa a meus amigos de 76, que foi o fatídico ano da morte do meu pai. Eu fiquei muito agressivo. Talvez nem tanto para minha família, mas mais com as pessoas. Eu lhe confesso que eu achava que Deus não existia. Não era justo tirar meu pai, cara. Não é. Então, assim, o que eu falar para mim é pedir desculpa, entendeu? Agora, graças demais a Deus pela família que ele me deu. Eu era um bom jovem, sempre fui respeitador. Tentei ser o mais honesto possível. Com 17 anos, 18 anos, ele me apresentou a Sandra, que é minha esposa hoje. Nós estamos juntos há 44 anos. Eu casei no dia que fiz 21 anos. Tenho 5 filhos maravilhosos, 8 netos. Eu não tenho o que reclamar da minha vida. Eu acho que fiz tudo o que era certo. Tive uma excelente educação. A pena que foi essa perda de meu pai. Isso me machucou bastante. Até hoje. Até hoje. É hoje. Minha mãe, não tenho o que falar. Minha mãe é uma pessoa extremamente educadora, dura, teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo, com 50 e poucos anos. Realmente, minha família toda é de uma família acadêmica. Tenho irmãos com pós-doutor em física, tenho irmão formado em antropologia. Eu tenho uma família muito diversa no aspecto profissional, do jornalista, do arquiteto, do engenheiro, do físico nuclear, entendeu? Da atriz, do empresário, do administrador. Nós temos 9 irmãos com funções diferentes. Só eu e Márcio que terminamos juntos, assim, no aspecto da imprensa, da divulgação e tal. Sim. Mas, para ser sincero, se tudo o que acontecesse hoje era de verdade, era graças a Deus, porque ele foi muito, muito importante na minha vida e de todos nós, da nossa família. Como eu falei, hoje nós temos, dos 9 irmãos, 8. O mais novo tem 60 anos, que é a Betânia. Então, assim, é evidente que todos casam, todos têm filho, todos têm a sua formação, a sua atividade. Não sobra tempo. 2 dos meus irmãos, como se destacaram muito na questão acadêmica, um antropólogo, ele foi para a França, Sorbonne em França, o Silvio, ele é físico nuclear, com pós-doutor, com mais de 5.000 citações, para você ter ideia. É um cara do núcleo de ciência muito importante no mundo e agora está em São Paulo, na USP. Então a gente não vive permanentemente juntos, mas os que moram em Maceió, os que são aqui, a gente sempre se fala, a gente sempre discute, diverge, é natural. Diverge, nós só temos uma grande verdade e uma grande unanimidade. E parece, eu disser isso, eu só achar que meu pai não entendia de futebol. Nós somos todos Santa Cruz e todo Vasco da Gama. Somos Vasco. Pronto. Meu pai teve a oportunidade de ser goleiro do Santa Cruz e foi convidado para ser do Vasco. E a gente nasceu e se criou vendo meu pai assim no jogo do Vasco e do Santa Cruz. Então, assim, nós somos unânimes lá. Então, uma família que, lhe confesso, Deus gastou muita energia para juntar tanta gente que se dá bem, e a minha família, eu tenho muito orgulho dela. Amém. Então, o Eduardo Canuto é só dizer a ele o agradecimento. Poderia ter feito o quê? Mas eu não consigo enxergar nada que mudasse o meu caminho, a minha trajetória, porque foi muito bom para mim. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, devo à profissão de ex-atleta, tudo que eu aprendi na formação, a hierarquia, disciplina da escola. Eu sou muito amigo dos meus filhos, muito próximo deles. Às vezes a gente está na fase, né, de geração mais difícil e você percebe isso. Né, nas escolas, no confronto, né? Nos confrontos. Esse tipo de problema a gente não tem, inclusive com nossos netos. São 8.
Já tem atleta hoje com 14 anos convocada para a seleção brasileira. Top, maravilha. A mais velha é a Eduarda, coincidentemente. Parabéns, meu querido. Eu quero agradecer pela essa oportunidade de estar recebendo aqui e dizer a você que você inspira. Você passa essa emoção. E por isso que a gente teve essa certeza de chamar você ser o primeiro. Obrigado. Aqui. Obrigado. Porque a gente queria ver um pouco. Tem mais, a gente vai ter outros convites. Porque tem uma história por trás daí. Qual é a sua consideração, as suas últimas palavras para poder falar para as pessoas que estão lá nos assistindo agora? E que antes desculpe, perdão, ele... Mas assim, e você como empresário, como cidadão, porque você passou por todas as situações, é um cara do exército, né, que passou pelas Forças Armadas, então tem uma visão lá dentro, o empresário é outra visão, o lutador é outra visão. O que você diria para o empresário alagoano também, né, se você pudesse fazer essa consideração, para apoiar esses nomes que estão chegando aí, os nomes antigos que mereceriam um pódio, né, ser relembrados e tal. O que você diria também, né? Na verdade, a gente vive um momento assim, ruim politicamente, porque a gente tem comandantes diversos, né, em frentes diferentes. JHC com um sentimento diferente, um pouco mais à direita, e o governo do Estado de esquerda. Era para que o esporte ele não fosse contaminado por essa ideologia política. O esporte, acima de tudo, os que conquistam vitórias, os que conquistam títulos, eles conquistam levando a bandeira do Brasil, levando a bandeira do Estado de Alagoas. Então era para que a política não tivesse. Infelizmente tem. E os gestores continuam entendendo que o esporte ainda não é prioridade. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Por exemplo, a gente tem hoje uma mensagem de incentivo fiscal ao município para que a gente possa dar a esses atletas uma oportunidade. O Esporte Campeão tem uma política, de que chama Team Esporte Campeão, que nós patrocinamos. Nós não renovamos esses 6 primeiros meses, porque são 6 primeiros meses de novos contratos publicitários, e aí a gente não tem capital para retomar esse negócio. Mas já está programado para julho nós retomarmos. Os melhores nomes em diversas categorias são atletas patrocinados pelo Esporte Campeão. Isso é um ponto válido. O que eu diria assim, cara, o Esporte Campeão, desculpa a franqueza, essa ausência de Estado, a gente tenta compensar com o programa. Todo ano, a gente homenageia todos os grandes ex-atletas. Muito bom isso. Professor Chico, professor Cabral, todos eles, todos que de uma forma direta ou indireta foram importantes, foram protagonistas. Você assistiu um Cabral na década de 70, o ginásio do César do CRB lotado, o cara tá Kid Luna. Cara, não eram regulamentados por confederações, por legislações, eram 2 caras que enfrentavam. Naturalmente, com o Kid Luna, um brilhante lutador de chão, chegava aqui e ia apanhar do Cabral, lá o Cabral ia apanhar dele. Isso não diminui a capacidade técnica desses caras. Esses caras eram verdadeiros lutadores. O modelo, o resultado, o show, não tinha apoio de ninguém, era deles. Entendi. Agora eram brilhantes lutadores, e a eles toda a minha referência. Então assim, a gente tem feito todo ano uma homenagem a esses caras que fizeram. No próximo festival a gente vai chamar vocês para fazer de lá um podcast. E assim, o meu sentimento aqui, como você falou, para as pessoas, primeiro de gratidão. Vocês me chamaram para fazer parte do primeiro. Então, assim, isso fica no coração. O que depender da gente para manter o que a gente puder fazer juntos aqui, conte com a gente. Torço muito para vocês, pautas que vocês entenderem que são importantes. Alessandro, você sempre que tinha alguma coisa, pedia, nós íamos lá. Então, dúvida. Assim, você passa a ter um podcast, pode ter certeza que terá não só o nosso apoio, o Esporte Campeão também, porque a gente entende que esse movimento não é só da atividade esportiva, esse movimento faz parte da formação, do caráter de todas as pessoas. Naturalmente que a gente puxa para o lado do esporte, mas o podcast ele é abrangente, ele pode trazer aqui não só desportista, ele pode trazer aqui psicólogo, ele pode trazer aqui empresários. Sim, essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia. Assim, conto com o nosso apoio. E, na verdade, meu sentimento é de gratidão. Ricardo, você, Alessandro, muito bom, por tudo isso aí, por ter sido o primeiro. Obrigado de verdade. É recíproco, viu? É isso aí, pessoal. Ficamos gratos e voltamos já com o nosso segundo convidado.